Oi, professora. Oi, Guilherme. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como é que a senhora tá? Oi, joia. E você? Tô ótimo também, graças a Então, Deus. então tá bom. Eu tô aqui custando enxergar. Eu fui no oftalmo hoje, olha aqui meu olho, tamanho. Aí pinga lá o colírio para dilatar a pupila, né? E eu achei que o negócio passava rápido, mas tá até agora eu tô enxergando meio embaçado, mas tá bom. Deve arder, né? Não arde, mas você não enxerga direito, dá vontade de abrir o olho assim para enxergar melhor. Ah, entendi. E aí, como é que passaram o feriado? É, só de uns pés pra cima, né, professor? Não dá pra fazer? Mas deu para descansar? É, Então, tá bom. A Ana Clara passou bem também. Estou vendo aqui no chat. Pessoal, vocês viram lá o teaser da aula de hoje? Digam que sim, digam que sim. E aí, Ana Clara, foi bom o aniversário? Vocês fizeram festa, alguma coisa assim, ou vocês não estão encontrando? Ah, que gostoso. Muito bom. Vocês estão enxergando aqui meu PowerPoint, que está escrito como os seres evoluem? Sim, agora não, né? Peraí. Vamos lá, garotos, então. Pessoal, um recadinho antes de eu começar a aula. Na aula passada, a gente fez uma avaliação, né? Um teste. E essa avaliação vale um ponto bônus. Como eu não quero que ninguém fique com esse ponto sem, né, ganhar, tem alguém que não participou da aula passada? E se tiver, me fala que eu vou anotar o nome e vou abrir o sistema para a pessoa. Pode colocar aqui no chat que eu anoto o nome das pessoas. Olha. Ai, não abre o trem. Hoje nós vamos... Ah, entendi, Ana Clara. Que gostoso. Parabéns, viu? Atrasado, mas está valendo. Que Deus te dê muita, muita, muita saúde e que esse 2021 seja ainda melhor, viu? tomara, né? Vai ser, vai ser. Pessoal, então hoje nós vamos precisar de pouca coisa, né? A gente vai fazer uma simulação, não chega a ser um experimento, assim. A gente vai simular, né, um evento que acontece na biologia e a gente vai precisar de três objetos diferentes. Eu peguei aqui os meus, uma pinça dessa de pinça comumzinha, um prendedor de madeira e esse aqui de plástico, que eles são diferentes um pouquinho o bico, né? Eu não tenho de madeira, professora, mas eu tenho quase tudo. Então faz com o que você tiver. Vamos precisar também de feijão, tá? Um pouquinho de feijão. E eu peguei 2 potes, só para não ficar o feijão esparramado na minha mesa. Mas o potinho nem é tão necessário. Só se quiser mesmo. Mas não vai dar diferença não, professora? Só porque eu não tenho um Não. prendedor? Assim, você vai ficar sem fazer uma tentativa. Vão ser 3, você vai fazer 2, então. Tá? Tá. Agora Moçada, entendi. hoje o tema é um tanto quanto filosófico, mas além de filosófico, é um tema científico, né? Que é como os seres evoluem. Então, essa é uma pergunta que, assim, assola a humanidade, porque todo mundo quer saber de onde veio e para onde vai. E aí, muita gente acha que o homem evoluiu do macaco, assim como mostra esse GIF, o que não é verdade, tá? Nós não somos descendentes dos macacos, nós somos irmãos dos macacos, é diferente. Então, a gente tem um ancestral comum, né, a macacos e humanos, e como se fosse uma árvore, vamos pensar assim, uma árvore, um tronco, né? Então, lá no comecinho do tronco, lá na raiz, a gente tem um ancestral comum.
Aí, quando esse tronco ele se bifurca, aí um ramo é a humanidade e outro ramo são os macacos. Então, a gente não veio do macaco, tá? A gente é irmão deles. Moçada, e eu não sei se vocês são fãs de Simpsons, mas eu sou, desde que eu era pequena. Simpsons é um seriado imortal, assim como Chaves. Dá uma olhadinha aqui nesse clipe da evolução do Homer, é muito bom. Hey. What took you so long? Bom, então, quando a gente pega a evolução do Homer, vocês já tinham visto essa abertura, alguém? Nunca. São massa, diversas, né? Cada episódio é uma diferente. Simpsons é muito massa, assim, ele é muito crítico, né? Na verdade, ele não é nem um desenho para criança, ele é um desenho para adulto. Verdade. Então, ele é muito crítico. Eu gosto muito, assim, eu assisto desde que eu era pequena, né? E hoje, não sei tem quantas mil temporadas, até hoje, de vez em quando, eu assisto. Mas, assim, o que eu queria mostrar para vocês é essa questão da evolução dos seres. É difícil para a gente compreender que um ser, né, deu origem a vários seres, e como que essas transformações aconteceram, né? Como que isso é possível? Porque a gente vive pouco tempo na Terra, né? A gente hoje, em 2020, que nós estamos durando aí 80 anos, né? Mas eu estava conversando com a minha sogra, ela falou que a bisavó dela morreu com 40 e já era muito velha, com 40 anos. Então, assim, hoje a faixa de vida da humanidade está em torno dos 80. Então, 80 anos é pouco para a gente acompanhar as mudanças evolutivas que acontecem. E aí a gente duvida, será que ela acontece mesmo? Será que eles não estão mentindo? Alguém tem dúvida sobre isso? Desconfia? Eu acho que é verdade. Como a gente pode provar que isso é verdade, que a ciência não está inventando isso? Testando? Como? Testando? Professora, Testando? Fala, Gabriel. eu cheguei agora, o que vai fazer? Calma, Gabriel, por enquanto nós estamos só discutindo sobre evolução. Ok. Testando, a gente tem que testar, mas a gente tem que ter provas de que a evolução aconteceu. Sabe uma das provas que existe? Os fósseis, né? Eles estão aí para provar que já houve vida diferente, né? Então, a gente não está inventando isso da cabeça. Bom, mas como que essas mudanças acontecem? Esse ano, 7º ano, vocês estudaram isso com o Eduardo Bahia? Acredito que lá no primeiro bimestre, quando vocês ainda estavam no presencial. Vamos relembrar esses conceitos para não ter dúvida, porque essa questão evolutiva é uma questão que é muito cobrada nas avaliações externas, no Enem. Então, é sempre bom a gente relembrar esses conceitos na cabeça. Então, teve um carinha chamado Lamarck, que ele falou que as mudanças aconteciam, né, pelo uso e desuso de alguma parte do corpo. E ele pegou um exemplo clássico, né, que são os das girafas. Então, ele pensava assim, poxa, como que a girafa tem o pescoço tão longo? E aí ele imaginou que o fato delas quererem alcançar o galho mais alto para pegar lá os brotos fazia com que elas exercitassem muito
essa parte do pescoço, né? E de tanto eu fazer esse movimento, eu alongava o pescoço. Eu não, a girafa, né? E foi assim que surgiram as girafas de pescoço longo, né? Pelo uso demasiado do pescoço. E aí, vocês acham que isso é verdadeiro, falso, tem fundamento, não tem? É um absurdo ou não? É a evolução delas, né? Uma hora elas é pequena, tá, É ela já verdadeiro. cresce que ela consegue alcançar a árvore. Se eu usar muito meu pescoço, eu sou capaz de virar uma girafona, então? Não, Então, a teoria de Não Lamarck, hoje. não Vai hoje? ficar no seu DNA e a cada filho que dos filhos dos seus filhos vão ter, o pescoço deles vai começar a aumentar de tamanho. Gostei do seu contra-argumento. Olha só, vamos pegar um exemplo, então, bem de hoje, para a gente ter noção. Vamos imaginar que você, Guilherme, é um cara que quer ser bombadão e você começa a malhar pesado, começa a tomar as proteínas aí, uns whey, uns shakes, uns Essa BCAA. professora. Não deu certo, não. E aí, uai, Guilherme, às vezes, né? Aí o Guilherme começa a bombar, igual esse cara aí, fica todo musculoso. Aí o Guilherme chega lá, nos 20 e tantos anos dele, ele resolve ter um filho. Pergunta, o filho do Guilherme já vai nascer bombadão? Não, mas ele vai ter meu Ele biotipo. vai ter mais facilidade para ganhar músculos. Mas espera aí, o Guilherme ele ganhou músculo porque ele tinha facilidade ou porque ele malhou muito, tomou PCAA e whey protein, não sei dos quantos lá? Bastante treinamento duro. Porque ele ganhou motivação. Então, ele, assim como a girafa, ele se esforçou muito, né? Por isso ele conseguiu um corpo bombado. Então, Mas o biotipo dele. Mas essas características, né? Elas já passam para o seu filho? Seu filho já nasce bombado? Não. 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 Então, por mais que essa girafa aqui tenha se esforçado muito até o pescoço dela se alongar, quando ela tiver um filhote, o filhote já nasce de pescoço longo? Bom, eu acho que sim. Seu filho vai nascer bombado, Guilherme? Não. Então, a girafa vai nascer de pescoço longo porque a mãe fez muito esforço? Também não. Não. Então, é por isso que a teoria do Lamarck, ela não é mais aceita, tá? Essa lei do uso e desuso, ela caiu por terra quando a gente percebeu que esses caracteres, eles não eram transmitidos para os descendentes. Mas uma coisa que o Lamarck falou foi importante. Ele falou que o ambiente que é fator de seleção. Então, assim, ó, por exemplo, a girafa, ela queria alcançar o galho alto, por isso ela se esforçava. Então, o ambiente estava ajudando na seleção dos organismos, das girafas mais pescoçudas, vamos dizer assim. Então, uma coisa estava certa, as outras não. Foi aí que... outra coisa também que é importante a gente levar em consideração. Migração. Vocês sabem o que é migrar? Migrar é uma pessoa entrar em um país? Isso, ou ela entra ou ela sai, né? Se ela imigra, vamos supor que eu sou uma imigrante italiana, sei lá. Então, eu vim da Itália para o Brasil. Agora, vamos supor que eu vá embora do Brasil para Itália, sei lá. E aí eu vou ser uma emigrante brasileira, tá? Então, imigração é quando entra e emigração é quando sai. De qualquer forma, migrar é mudar de lugar. Eu pensava que era você entrar no país e se multiplicar por lá, tipo, ter filhos. Eu pensava que era isso. É isso. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo, em vez de humano, vamos pegar uma população de besouros, tá? Então, existem besouros verdes e besouros marrons, os dois da mesma espécie, tá? Vamos pensar assim, é igual o cachorro. Você tem lá um pincher preto e um pincher caramelo. É tudo pincher, né? Mas cada um tem uma coloração. Então, tinha num lugar A esses besouros verdes e num lugar B, besouros marrons.
Só que sabe lá por quê? Um besouro marrom, ele resolveu migrar para o lugar A. Quando ele migrou para o lugar A, ele começou a cruzar com esses besouros verdes. O que vai acontecer ao longo do tempo com essa população de besouros? Ao longo do tempo vai surgir uma nova espécie de besouro. Vai surgir uma nova espécie ou assim, a curto prazo, vamos pensar, os filhotinhos, ó, vamos imaginar que esse é mãe e esse é o pai. Quando a mãe der filhotinhos, não vai ter mais possibilidade de nascer verdes e marrons nesse lugar? Sim. Então, a imigração e a emigração, elas ajudam a aparecer caracteres novos em uma população. Então, nesse lugar que só tinha besouro verde, de repente vai começar a ter besouro marrom também. Olha só, vamos trazer para nós aí. Vamos pegar lá os suecos, né? A Suécia é um lugar de gente ruiva, tá? A maioria da população lá é ruivo. Aí, sei lá, vamos pegar aqui a América Central, sei lá, um país, sei lá, Equador. A maioria da população é morena, tá? Gente, eu coloquei só mulherada aí, nada contra, porque quando eu colocava população ruiva, só aparecia mulher. Então, mas tá. Então, a população da Suécia é muito ruivinha e a população do Equador é muito moreninha aqui, castanhinha, cabelo, tá? Se a população castanha migra lá para a Suécia, logo a gente vai perceber uma miscigenação do povo. Então, a gente vai ter pessoas de cabelo castanho e cabelo ruivo. Então, percebem que a população ela está mudando o perfil dela daí? Nós, brasileiros, somos totalmente misturados, né? Por isso que é difícil ter um padrão. Se você mulher brasileira, não tem padrão, porque são muitas nações aqui. Então, a migração é um fator que altera essas características na população. Aí tem um outro fator também, que é a deriva genética. Quando a gente fala que um barco está à deriva, é porque ele está como? Ele está navegando? Mas ele está navegando com o rumo certo ou ele está meio perdidão? Professor, ele está Perdido. sem rumo. Ele está perdido. Está sem rumo, né? Porque deriva significa desvio do caminho certo. A deriva genética também influencia nas características de uma população. Olha por quê. Vamos imaginar, naquela nossa população de besouros verdes e marrons, né, que uma pessoa chegou e pisou em cima, sei lá por quê, nos besouros verdes. Então, a gente percebe, depois do pisão, depois dessa catástrofe, que sobra mais indivíduos marrons na população. Então, a característica genética da população vai ser de besouros marrons. A prevalência dessa população vai ser de besouros marrons. Então, as catástrofes ecológicas, elas podem, de repente, acabar com uma espécie, né? Elas podem, às vezes, privilegiar uma espécie e acabar com outra. Nossa, professor, que viagem, como assim? Por exemplo, os dinossauros. Quando, né, esses grandes répteis dominavam a Terra, nem mamífero tinha. Tá? Então, não tinha, se procurasse um coelho aí no meio, um ser humano, um cachorro, não ia ter. Por quê? Essa espécie era dominante no planeta. E ela estava, assim, às vezes, impedindo outras espécies de surgirem, né? Porque tinha muita competição, muita predação. Mas a partir do momento que, sei lá por quê, né? Pode ser o meteoro, mudança no clima, são vários fatores que levaram à destruição dos dinossauros. Quando acabou esses dinossauros aqui, aí outras espécies surgiram, certo? Então, a deriva genética é um fator de sorte, igual aconteceu aqui com o pisão nos besouros verdes. Ele poderia ter pisoteado o marrom? Poderia? Sim. Sim, mas por acaso foram os verdes. É igual agora que está tendo Covid, né? Muita gente pega de uma forma muito leve, outras pessoas pegam de uma forma muito grave. O que determina isso? É uma característica da pessoa, né? A genética da pessoa. Então, aí, o
quem vai ter o gene que vai permitir, por exemplo, sobreviver, né? É sorte. A gente não sabe. Pode ser que eu pegue e morra, pode ser que eu pegue e seja só uma gripe. Então, é um fator sorte aí, por isso que eu coloquei esse trevinho aqui de 4 folhas. Mas, lá em 1831, o Darwin, né, o Charles Darwin, esse carinha aqui, ele fez uma viagem nas Ilhas Galápagos, que é na América Central. E ele ficou lá 5 anos observando os seres, tentando entender como que as características genéticas surgiam, por que que eles eram diferentes, por que que eles eram iguais, por que que tinha espécie que era mais bem-sucedida, outras iam à extinção, né? Como que um ser dava origem a outro. Então, o Darwin, ele ficou 5 anos estudando isso aí. Bom, e aí agora nós vamos simular o que o Darwin percebeu. Eu vou precisar, então, que agora vocês deixem o potinho de feijão aqui, que vocês peguem o primeiro bico, tá? Que vai ser, nós vamos imitar os pássaros do Darwin, que eram esses pássaros aqui chamados tentilhões. Então, esses tentilhões, eles têm bicos muito diferentes, eles têm a coloração diferente também, mas o bico, né? Vamos levar em consideração essa característica genética. O primeiro bico vai ser o bico em forma de pinça, tá? Eu vou dar 10 segundos para vocês e vocês têm que pegar, ai meu Deus, o feijão com a pinça, tá? Em 10 segundos e passar para o outro pote. E aí vamos ver quantos feijões a gente consegue pegar em 10 segundos. Para quem não está fazendo, eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Então? Sim. Beleza, então, 5, 4, 3, 2, 1, deixa eu dar o play no meu cronômetro. Já! Ai, meu Deus. Ó, é com a pinça, não posso com a mão, não, tá? Ai, meu Jesus. Ai, peguei um só. Gente, só consegui um. Foi muito pouco tempo. Bom. Professora, a pinça que eu peguei é bem diferente. Acho que nem uma pinça. Eu peguei 2. Que é aquela de arrancar pelinho da sobrancelha, ó. Pinça comum. Mas tanto faz, pode ser a pinça que você tiver aí, Guilherme. Eu peguei 1, 2, 3, 4. Ah, beleza. Tudo bem. Bom, então aqui do primeiro foi 1. Eu vou deixar aqui separadinho para não esquecer. Agora é o bico 2, que é o prendedor de madeira. Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui, que eu tenho que dar o play e pegar ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e já. Ô, Jesus amado. Vai ser difícil lá longe. Ah, vale esse aqui? 2? Vale ou não vale? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou contar que eu peguei 2. Então, o primeiro foi 1, o segundo foi 2. O seu primeiro foi quanto, Guilherme? Peguei 4. 4, o segundo 5. E foi a Ana Clara que falou agora? Foi. Você pegou quantos no primeiro, Ana? No primeiro eu peguei 2. E no segundo? No segundo eu peguei 6. 6? Uhum. Caramba, aumentou bastante. Só eu que sou ruim de pinça aqui, viu? Vamos agora para o terceiro teste. O bico 3, que é o prendedor de plástico. Ah, esse eu vou pegar muito, hein? Vamos lá. Vou dar o play aqui. 1, 2, 3 e... Valendo. Ai, meu Deus. Ah, peguei 2 também. E vocês? Quantos vocês pegaram? Peguei 3. 3? E você, Guilherme, que está fazendo junto? 5. 5, igual o 2, né? É. Então, vamos tentar pensar como Darwin pensou, tá? Dos 3 bicos que a gente tem, qual bico é o piorzinho para pegar feijão, caso esse pássaro comesse esse alimento, né?
Qual que é o pior de todos? A pinça. A pinça, não é? Então, se O esse bico de pássaro... pinça não se deu bem no ambiente onde tinha uma alimentação de feijão. Então, ele vai se Perfeito. extinguir. Perfeito, é esse o raciocínio. Então, o bico de pinça não permite pegar muito comida. Então, esse pássaro com bico de pinça, né, ele vai sofrer, ele vai ficar mais fraco, provavelmente ele não vai conseguir competir igual pelas fêmeas, então aí ele não vai ter sucesso nesse ambiente. Então, o que pode acontecer com ele? Ele ser extinto. Ou ele ir para outro lugar, ele migrar. Ou ele pode evoluir com o tempo. Se ele aguentar esse tempo todo para ele evoluir, talvez ele consiga sobreviver. Ou ele Então, muda para um lugar onde tem uma alimentação mais fácil para o biquinho dele. Então, ou ele migra, ou ele vai ser extinto, né? Porque só os mais adaptados vão sobreviver. Então, quem tem mais chance de sobreviver são esses dois bicos aqui, certo? Então, o Darwin ele demorou 5 anos para perceber isso. Deixa eu ir para frente aqui. E, com isso, ele postulou a teoria da seleção natural, que fala que é o meio, né, que seleciona os mais adaptados. E não assim, ai, eu quero ser a mais adaptada, eu quero ter o bico igual de plástico aqui para eu comer muito. Eu faço força e viro um bico de plástico, igual a girafa, lá faz força e aí vira pescoçuda. Impossível. Impossível, né? Porque as mudanças não vêm assim da vontade da gente. É o meio que vai selecionando os mais adaptados. Agora nós estamos passando por uma pandemia, onde tem muita gente que não está aguentando. Mas não tem muita gente sobrevivendo? Sim. Os que estão sobrevivendo, eles não são mais adaptados a esse vírus do que os que morreram, os que foram para a UTI? Sim, sim. Então, esses daí é que vão passar essa informação para as próximas gerações. E daqui uns anos, esse vírus não vai mais fazer mal para a humanidade. Porque a gente já vai ter selecionado os mais adaptados. A gente não, né? A própria natureza. Então, vamos pegar nosso exemplo dos besouros aqui, ó. Vamos mudar agora, vamos pegar... Oi, meu bem, ficou abafado, não te ouvi. É o Pedro, né? Pedro. Os fortes sobrevivem e os fracos morrem. É mais ou menos isso, não é um forte, assim, porque forte dá a impressão do fortão. É o mais adaptado ao meio. Por exemplo, ó, na população de besouros verdes e marrons, vamos supor que o marrom ele está mais camuflado na árvore do que o verde. Então, o pássaro ele vai bater. Eu não entendi, de novo. Tá abafado. Forte, assim, o sistema imunológico, professor, entendeu agora? Entendi. É assim, o sistema imunológico forte. Então, assim, vamos supor, coloração aí de besouros. O verde, ele está mais aparente lá no tronco da árvore, mas é mais visto pelos predadores. Então, o predador vai direto no verde. Então, o marrom, ele tem mais chance de sobreviver e aí ele tem mais chance de reproduzir. Então, provavelmente, daqui uns anos, a gente vai perceber naquele ambiente uma prevalência de besouros marrons e pode até mesmo levar à extinção dos verdes. Esse processo é rápido ou lento? Lento. Extremamente lento, né? Moçada, a gente vai agora, então, fazer um Kahoot, tem 5 questões, tá? Sobre esse tema de hoje, sobre evolução. Então, vamos só relembrar aqui rapidão, ó. O tempo é pequeno. A gente falou do Lamarck, que é a lei do uso e desuso, onde o uso demasiado de algum órgão vai fazer aquele órgão desenvolver, né? Aí a gente viu que a migração ajuda a ter mais variabilidade de características nas populações. A gente também viu que pode acontecer a deriva genética, que é quando há uma catástrofe ambiental, sei lá, um tsunami, um terremoto, sei lá, e aí acaba eliminando alguns indivíduos da população, que também tem a ver com sorte, e a gente aprendeu sobre a seleção natural,
tá? Então, a gente aprendeu vários conceitos aí sobre mecanismos evolutivos. Vou jogar aqui no chat o Kahoot, senão não dá tempo. Calma aí. Calma que eu tô cega, gente. Ai, Jesus amado. Calma aí, calma aí. Galerinha, está no chat. Vai. Conseguiram acessar, moçada? O meu tá demorando um pouco. Ainda não, professora, peraí. Tá. Eu mandei só para o Arthur. A Sofia tá tão calada hoje, nem sei se ela tá aí. As duas Sofias. Professor, não consigo colocar meu nome. Não conseguiu? É só nome aleatório. Ixi. Capaz que foi na hora que eu montei o Kahoot, eu devo ter acionado alguma coisa. Ô, professora, pra mim não tá dando, não. Tá, não? Vamos fazer juntos para a gente ver, então? Porque agora são 3h29, a nossa aula acaba 3h35, tem só 6 minutos de aula. Eu sou Podemos jogar Blue juntos? Pingon. Blue Pingon. Tá bom. Eu entrei Vamos lá? também. Ó, vou colocar aqui, aí vocês me falam as respostas. Vamos lá, preparem-se. Meu apelido vai ser Crazy Tiger? Olha, não tá dando para mudar mesmo. O meu também é diferente. Ana Clara tá pedindo para perar. Tô perando, Ana Clara.
Você é o Crazy Tiger mesmo. Tudo bem. Eu sou essa. Peraí. Eu sou uma. Peraí. Tá muito abafado o microfone, gente. Fala mais longe do microfone. Professora, eu já Moçada. comecei já, professora. O meu já tá, Então já tá termina. rodando. Então vai, termina. Vou dar mais um minutinho para vocês. Gabriela, você acompanha comigo aqui já já, tá? Mesmo que você não tenha conseguido participar. Moçada, eu vou começar porque faltam só 4 minutinhos, senão não dá para eu avaliar as questões com vocês. Então, bora lá, ó. Gerando apelido, nossa senhora, Musim Bison, sei lá. Ok, vai. Bom, nosso tema é evolução das espécies. 3, 2, 1. A teoria de Darwin se baseia nas seguintes ideias fundamentais, exceto, então qual que é a errada? Numa populações, as características não passam de geração para geração, o ambiente se relaciona com a seleção dos selecionados, caracteres de seres mais bem adaptados são passadas como futuras gerações. E aí, qual que é a errada? Tá errado? A errada, tá pedindo exceto. É a triângulo, eu acho. Amarela. É a triângulo. Ó, numa população, as características não passam de geração para geração? Passa, né? Então passa, aí tá errada. Estava pedindo a errada. Então, próximo. Calma aí, professor. Qual que é esse daí? Era a Nem sexto. primeira, eu não... Era a primeira. Ai, não Então gostei tá desses diferente. apelidos. É porque ele vai, Eu sou ele esse dente aí, alterna. esse dente, o primeiro. Eu sou o Tá 5, bom. professora. Tá bom, Blue, Pigeon, Eu sei sou lá. Vamos lá, próximo. O ambiente afeta a forma dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz modificações. Isso é seleção artificial proposta por Darwin, seleção natural proposta por Darwin ou uso e desuso proposta por Lamarck. Acho que é uso e desuso. Azul, Lamarck. acho que é o azul. Lamarck. Azul. Eu acho que é o O azul. ambiente afeta a forma dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz modificações. Então é a seleção natural de Darwin? É a seleção natural. Nossa, Opa, eu Falei. errei! Eu não, eu errei! acertei. Ih, eu acertei. Sacanagem, vocês acertaram, eu Eu errei. Eu acertei. que fiz o negócio. Eu tava Peraí, acertando deixa eu desde o ler. início. Eu Sacanagem. falei, desculpa. Lamarck. Olha aí, Nós o ambiente dois, Pedro. afeta. O ambiente afeta a forma. Olha aqui, ó. A forma. É da girafinha, do pescocinho. Pô, sacanagem. Vou ter que É, o estudar mais. Pedro. Aí, ó. Fui lá para 12º agora. Próximo. A imagem abaixo remete à ideia de Darwin e a seleção natural, Lamarck e a lei do uso e Seleção desuso. natural. Lamarck. Lamarck. Ai, essa eu não vou errar. Será que eu errei? Azul. Eu errei. Lamarck. Essa eu tinha certeza. Essa não passou batido. Moçada, Errei. sempre que aparecer a imagem da girafa e do pescoção, ela tá ligada às ideias de Lamarck, tá? Eu confundi. Próximo, agora eu vou subir um pouquinho. Não, ainda tô ruim, olha lá, ó. Ei, Guilherme, você tá bem? Eu fiquei só em sexto. Ah, tá melhor que a professora, hein? Tá louco. Fiquei em segundo. Em Tô vendo aqui, fiquei em primeiro. segundo. Vamos lá pro próximo. Eu que fiquei em nossa aula vai primeiro. acabar. A imagem abaixo está ligada às ideias de
Olha aí, Darwin, a passarinho, lei da Era vendo seleção vermelho, natural. Darwin, leis da seleção natural. da árvore, né? Seleção Porque- natural. Isso tem a ver com seleção natural, muito bem. Ixi, eu vou ficar em 12º mesmo. Meu nome Ê, sumiu, Dante, agora você professor. perdeu o seu topo. Pois é, última. fiquei em terceiro aí, ó. De acordo com a imagem, os seres mais adaptados ao meio sobrevivem, todos os seres têm a mesma chance de sobreviver, ou besouros verdes têm a maior chance. Triângulo, Os seres vermelho. mais adaptados ao meio sobrevivem. Vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho. Aqui não era besouros verdes têm maior chance de importantes, era maior chance de sobrevivência. Não sei por que está importantes aqui. Moçada, então era isso. Parabéns aí, o Shining Elk, sei lá quem é. Ô, professor, mas tá errado. Eu tava em segundo, hein? Eu tava em segundo aqui no meu, hein? Tá errado. Tem problema não, moçada. O importante é a gente competir, tá? E sempre relembrar esses conceitos aí para nunca serem esquecidos. Quando chegar lá nas avaliações externas, vocês detonarem. Tá bom? Bom, Beijo, bom. 7º ano. Fiquem com Deus. Até Tchau. semana que vem. Falou, até Até, outro dia. tchau, professora. Tchau.